Espírito. Fique de pé em nome de Jesus. Quero convidar pastor Cláudio. Ele vai estar nos ministrando a palavra do Senhor e nos trazendo aquilo que Deus tem proposto ao seu coração. É a tua igreja, pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Vamos ler. Vamos fazer o seguinte, pode sentar. É porque eu vou ler tantos textos que vocês vão se cansar de ficar em pé. E vocês sentados vão dar mais atenção à leitura que eu vou ler. Eu estou feliz mais uma vez de poder estar aqui. Não precisa nem dizer, né, irmãos? Domingo passado? Domingo passado? Domingo passado. Foi festa dos jovens, né? Aí, irmãos, o negócio é difícil. Se eu não venho, aí o Daigo fica me ligando e diz assim: rapaz, você não apareceu nem um dia na festa. Aí chega a festa dos irmãos, das irmãs, dos adolescentes, é a mesma coisa. Mas eu gosto de vir aqui, irmãos. Eu gosto de estar onde eu sou bem recebido. Se eu for a um lugar e for mal recebido, não volto lá mais. Mas eu venho aqui, sou muito bem recebido, tenho um carinho muito grande dos irmãos. Acho que nem mereço tanto carinho assim, mas muito obrigado. Deus vos recompense. Mas vamos ao que interessa, né? No livro de Números, no capítulo 11, se você conseguir botar na tela para mim, não precisa nem os irmãos abrir, se conseguir colocar na tela, aí eu agradeço. Números, capítulo 11, eu vou ler o verso 16. Depois eu vou ler um outro verso que está em Isaías, capítulo 1, verso 26. Depois eu vou ler um outro verso que está em Mateus, capítulo 26, o verso 66. Mas primeiro nós vamos ler Números 11 e o verso 16. E eu vou pedir que vocês me ajudem, não se distraiam com nada. Eu vou pedir que vocês me ajudem, aqueles que desejarem. Quando eu pedir aqui, irmãos, você pode repetir isso assim, assim, assim comigo? Você só repete se você desejar, aqui ninguém é obrigado a fazer nada, nem levar nada também no final do culto. Somos obrigados a nada. Mas eu gostaria que você repetisse comigo assim: Sinédrio. De novo, Sinédrio. Números 11, o verso 16 está aí. Diz assim: disse então o Senhor. Quem disse? Quem disse? Ele disse porque ele sempre tem alguma coisa para dizer. Se tem alguém que tem alguma coisa, sempre tem alguma coisa para falar, é Deus. Sempre tem alguma coisa para falar. Então disse o Senhor a Moisés. Ele disse assim: ajunta-me 70 homens. Quantos homens? 70. Grave, memorize isso aí, tá, irmãos? Sinédrio, 70 homens dos anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da revelação, para que esteja contigo. Disse o Senhor a Moisés: junta 70 homens dos anciãos do povo, seus oficiais, e os trarás perante a tenda da revelação, para que esteja contigo. Isaías capítulo 1, versículo 26. Eu acho que gravou muito meu som. Isaías 1, 26. Se conseguir colocar aí, vai ser ótimo. Não precisa nem os irmãos abrir a Bíblia. Isaías capítulo 1 e o versículo 26. Os que desejarem, repita comigo: Sinédrio. Amém. Isaías 1, 26. Está aí. Diz assim: e te restituirei os teus juízes. Restituirei o quê? Te restituirei os teus juízes, como eram dantes, e os teus conselheiros como antigamente, e então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Isaías 1, 26, te restituirei. Quem está dizendo aqui é a mesma pessoa que falou com Moisés, Deus.
Deus está dizendo agora para Isaías: Isaías, registra e diga ao povo: te restituirei os teus juízes. Repita comigo: Sinédrio. Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus. Eu vou mudar aqui por causa dos teólogos. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 26, o verso é o 66. Apenas o verso 66, por enquanto. Depois eu vou citar outros versos, mas vamos ficar no verso 66. Está aí na tela. Mateus 26, 66. Diz assim: que vos parece? É uma pergunta. É uma pergunta. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Repita comigo: Sinédrio. Nos anos 80 e 90, eu vou falar de anos 80, eu vou falar dos anos que eu vivi, que eu vivenciei, que eu vi, que eu visualizei, que eu experimentei. Nos anos 80 e nos anos 90, nós vivemos um tempo em que os nossos congressos, sejam eles congressos de jovens, congressos de homens, congressos de mulheres, congressos de adolescente, congressos de crianças, na maioria deles, na maioria maciça dos nossos congressos, sempre vinha acompanhado de um tema, e na maioria deles o tema sempre era arrebatamento da igreja, volta inefável de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos temas mais usados na década de 80 e de 90, não vou dizer 2000, porque de 2000 para cá só caiu. Você quase não ouve mais ninguém falar sobre arrebatamento da igreja. Você quase não ouve ninguém mais falar sobre a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nos anos 80 e nos anos 90, esse tema estava em quase todas as festividades. Arrebatamento da igreja, prepara-te, ó Israel, para encontrar o teu Deus. Era um dos temas mais usados, erradamente, mas era um dos mais usados, porque se você for ver o contexto, não tem nada a ver, mas vamos lá. Era um dos temas mais usados. Prepara-te, igreja, Jesus está voltando. Prepara-te, Israel, Jesus está voltando. A volta inefável de Jesus. Os temas eram esses, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Jesus. Hoje, nos nossos dias, dificilmente se ouve falar, lógico, na minha humilde opinião, dificilmente se ouve falar da volta inefável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na minha humilde opinião, é um dos temas, ou o tema mais urgente dos nossos dias. É o tema mais urgente. Eu estava hoje orando para vir pregar, antes de vir pregar aqui, antes de vir para cá para o culto, para cultuar, porque na verdade não vim para pregar, eu vim para cultuar. Pregar é consequência de estar aqui. Eu estava orando e uma palavra Deus trouxe à minha mente, à minha memória: distração. Essa palavra vinha o tempo inteiro na minha cabeça: distração. Nós estamos vivendo o tempo da distração. Nós estamos hoje distraídos com tantas coisas. Hoje, por exemplo, só se fala em eleição. Quem é que vai governar? Quem é que vai ganhar? Quem é que vai perder? É o fulano, é o ciclano, é o bertano. Quem é? E a gente está distraído com tantas outras coisas e nos esquecendo do que é principal. Porque o principal para a igreja não é estar preocupado se o dólar vai cair, se o real vai subir. Não é estar preocupado se A vai governar ou se B vai governar. A ideia de Jesus Cristo para a igreja é que a igreja esteja preparada, que a igreja esteja pronta, que a igreja esteja percebida, que a igreja esteja aguardando, que a igreja esteja esperando o soar da trombeta de Deus nas nuvens, e a igreja desaparecerá dessa terra, porque nós estamos aqui nessa terra emprestado, nós estamos aqui de passagem, porque nós não somos daqui, não pertencemos aqui, estamos aqui, mas não somos daqui, não pertencemos a essa terra. A nossa pátria, disse Paulo, está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos vivendo hoje, os dias de hoje, tempos de distrações. Mas o evangelista Mateus, ele diz que nós vivemos num tempo de hoje, o tempo de hoje é chamado por Mateus
como o tempo das contrações. Por que tempo das contrações? Porque todas, eu estou dizendo, todas as referências bíblicas concernentes ao arrebatamento da igreja já se cumpriram. Todas elas. O que você quer dizer com isso, pastor? Quero dizer que Jesus pode voltar hoje, que Ele não vai ficar devendo nada para ninguém. Nada para ninguém, porque as profecias se cumpriram e estão se cumprindo cada dia com maior força, com maior veemência. Nós vivemos hoje o tempo que Mateus diz, o tempo das contrações, ou seja, as contrações finais. O que são as contrações finais? A mulher, quando está gestante, está dando a hora de chegar, de dar à luz. Quanto mais próximo o tempo de dar à luz, maiores são as dores e mais frequentes são as contrações. É o que a igreja está vivendo hoje, contrações finais. Que contrações finais são essas? São lutas, tribulações, angústia. Foi orado aqui hoje já e foi falado por várias vezes. São as lutas, as enfermidades, as doenças que vêm se acumulando, vêm crescendo e se avolumando na terra. Isso é o que Mateus chama de tempo das contrações. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 1, disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar, e tendo eu preparado lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Se tem uma coisa que Jesus gosta, irmão, é estar no meio da igreja, está no meio da igreja. É por isso que Ele desce do seu trono de glória e vem em Vista Alegre no domingo à noite, porque Ele gosta de estar no meio do seu povo e no meio da sua igreja. E Ele está aqui. Jesus voltará e não tardará. Repita comigo: não tardará. Acredite os homens ou não, Ele voltará. Estando nós, a igreja, preparados ou não, Ele voltará. Agora, Ele voltará uma vez em duas fases. Eu preciso falar isso aqui para vocês, porque isso vem ardendo no meu coração durante toda essa semana. Quando o pastor Edson falou comigo domingo passado: pastor, domingo que vem você vem ministrar ceia e traz uma palavra para a igreja. Irmãos, eu falei assim, na minha cabeça vem muitas mensagens, eu tenho muitas coisas escritas, mas o Espírito de Deus ardeu no meu coração a semana inteira. E eu tenho certeza e tenho convicção que é o que Ele quer que você ouça e se alimente aqui nessa noite. Ele voltará uma vez em duas fases. Deixa eu explicar isso para vocês. Na primeira fase, Ele virá para a igreja. Na primeira, Ele virá para a igreja. Só a igreja o verá. Por quê? Porque há segredo, há secreto. Ele vem para a igreja. Os ímpios não o verá. Só a igreja amada, a noiva querida, desejada, o Cordeiro de Deus, a noiva do Cordeiro de Deus, o desejado das nações. Só a igreja contemplará, só a igreja visualizará, só a igreja verá. Ímpio não verá, desviado não verá. Só os salvos que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Quando a trombeta tocar, meu irmão, ninguém te segura nesta terra. Ninguém. Quem é que tem o nome escrito lá? Deixa eu ver quem tem o nome escrito lá. Então se prepare, porque a trombeta vai tocar a qualquer minuto, e o seu nome, se está escrito lá, será convocado, será chamado para a glória de Deus, e estaremos com o Senhor Jesus. Só a igreja o verá na primeira fase, só a igreja o verá. Os ímpios não verá. Na segunda, todo olho o verá, como diz as Escrituras. Na primeira, Ele virá até as nuvens dos altos céus, como diz Paulo. Ele descerá com seus milhares e milhares de anjos. A trombeta soará até as nuvens. Por isso a igreja, só a igreja o verá. Na segunda, Ele não virá até as nuvens, Ele virá sobre o Monte das Oliveiras. Na primeira, Ele virá para a igreja. Para a igreja, diga comigo: para a igreja. Na segunda, Ele virá com a igreja. Diga comigo: com. Na primeira, Ele virá buscar a igreja. Na segunda fase, Ele virá com a igreja em glória, implantar aqui na terra o seu reino milenial. Na segunda fase, Ele vem com a igreja e descerá sobre o Monte das Oliveiras. Dada a ordem, observe isso aqui, dada a ordem, dada a autorização, Ele virá com seus milhares de anjos. Milhares de anjos, repita comigo: milhares de anjos. Milhares de anjos.
E anjos na Bíblia fala de muitas coisas. É anjo para te guardar, é anjo para te proteger, é anjo para ir à tua frente, é anjo do Senhor para guardar a tua casa. Está pensando que você está aqui, a tua casa está sozinha lá? Está pensando que a tua casa está desguardada lá? Eu quero te dizer, quero ministrar, fique tranquilo, cultue tranquilo, adore tranquilo, porque enquanto você está aqui, o anjo do Senhor está lá guardando a tua casa, a tua lar, tua família, os teus filhos, o anjo do Senhor trabalha para aqueles que servem o Senhor Deus. Então fique tranquilo. Fique tranquilo, fique tranquilo. Os anjos do Senhor que vão à nossa frente, como diz o salmista. Oh meu Deus do céu, esse salmista Davi é tremendo mesmo. Cantou o salmista. Sabe que o salmista Davi cantou? Ele disse assim: o anjo do Senhor que vai à nossa frente. Quando o Davi diz assim, o anjo do Senhor que vai à nossa frente, eu fico imaginando, a minha mente vai longe, e a gente fica imaginando, porque o mesmo salmista diz assim, o anjo do Senhor vai à nossa frente. Ele disse assim, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Eu vejo o anjo do Senhor aí na frente da igreja e os demônios sendo jogados por terra. É demônio para a esquerda, é demônio para a direita, e você não será atingido, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Dada a ordem, a autorização, ele virá com seus milhares e milhares de anjos. A trombeta soará nos ares, e os nossos irmãos, isso aqui é tremendo e terrível ao mesmo tempo, os nossos irmãos que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. As águas vão ter que devolver os nossos irmãos, os rios vão ter que devolver os nossos irmãos, os que morreram em Cristo, os mares vão ter que devolver os nossos irmãos, o fogo vai ter que, não me pergunte como é que isso vai acontecer. Uma coisa eu sei, que quando a trombeta de Deus tocar nas nuvens, tanto a água quanto o fogo vai ter ordem para devolver. Vocês, agora é hora de devolver. Devolve os nossos irmãos, e os nossos irmãos serão ressuscitados em Cristo. A terra vai devolver os nossos irmãos que partiram em Cristo. A terra vai ter que devolver os nossos irmãos. Eu costumo dizer que haverá um terremoto nos cemitérios, vai haver uma bagunça celestial nos cemitérios. Por quê? Porque as sepulturas serão abertas. As sepulturas serão abertas. Abertas, pastor? Sim, mas para que abrir sepultura? Vocês já pararam para pensar nisso? Para que abrir sepultura? Jesus, quando morreu e ele ressuscitou com um corpo glorioso, com um corpo glorificado, com um corpo semelhante ao corpo da sua glória, ou seja, um corpo capaz de transpassar a parede, um corpo capaz, adaptado para estar no céu e para estar na terra. É o corpo que a igreja vai receber, um corpo que ninguém segura mais ninguém, que ninguém detém mais ninguém, que não tem parede, que não tem pedra, que não tem rocha, que não tem nada físico que segurará a igreja. Jesus ressuscitou com esse corpo. Se ele ressuscitou com esse corpo, para que tiraram a pedra que estava na entrada? Para que tiraram a pedra? Para quem olhasse para aquela pedra ficasse sabendo, tivesse ciência de que quem estava morto ali dentro não está mais morto, porque disse o anjo, não está aqui, ele já ressuscitou. E disse Paulo, ele ressuscitou, e ressuscitou com um corpo capaz de transpassar a parede. Por várias vezes, por mais de uma vez, ele entrou no cenáculo, os discípulos estão sentados, conversando, e de repente Jesus entrou, janela fechada, porta fechada, tudo fechado. Como é que ele entrou? Como ele entrou, como nós também vamos entrar. Ele entrou porque agora ele tem corpo glorioso, corpo glorificado. Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a versículo 17: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, acerca dos que dormem, acerca dos que dormem. Porque não quero que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança. Ei, tem alguém aí sem esperança? Tem alguém aí sem esperança? Se estava sem esperança, receba força nessa noite, receba graça nessa noite, receba esperança nessa noite, porque os nossos irmãos que morreram hão de ressuscitar. E Paulo continua dizendo, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aqueles que partiram com Jesus e dormem com Deus, Deus os tornará a trazer. Vocês estão pensando que os nossos irmãos, lá no cemitério está o corpo, lá no cemitério
estão os restos mortais, porque os nossos irmãos, a alma e o espírito, estão na imediata presença de Deus, adorando ao Senhor e recebendo os frutos do seu trabalho. Agora disse Paulo: digo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos, disse Paulo, nós os que ficarmos vivos, não precederemos os que partiram, nós não precederemos os que já foram. Ei, nós os que estivermos vivos, disse Paulo. Paulo achava que estaria vivo ainda no arrebatamento da igreja. Digo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor, repita comigo, o mesmo, por quê? Porque Paulo está dizendo o mesmo? Porque lá no livro de Atos, capítulo 1, quando Jesus estava sendo assunto ao céu, quando ele estava subindo ao céu, de repente desceu 2 anjos. Olha os anjos de novo descendo, olha os anjos aí trazendo o recado. E os anjos desceram 2 anjos, apareceu 2 anjos vestidos de branco, e disse para aqueles que estavam ali olhando para Jesus, disse assim: varões galileus, por que vocês estão assim olhando atônitos? Por que vocês estão olhando assim abismados? O mesmo Jesus que foi assunto ao céu, ele voltará, o mesmo, com a mesma aparência, com a mesma graça, com a mesma glória, com o mesmo poder, o mesmo Jesus, disse Paulo, porque o mesmo descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim disse Paulo, estaremos sempre com o Senhor. Estaremos sempre com o Senhor. Quem é que vai partir com Jesus? Quem é? Deixa eu ver. Quem é que está pronto aí? Quem é que está preparado aí para partir? Se a trombeta der sonido, ou seja, se a trombeta soar agora, partiremos com o Senhor. Jesus aparecerá nas nuvens com seus milhares e milhares de anjos. A trombeta vai soar. Os nossos irmãos que estão sepultados, seja na terra, seja no mar, seja no fogo, seja onde for, vai ser devolvido. Os nossos irmãos serão ressuscitados. Os que estivermos vivos na ocasião, seremos transformados. Agora preste atenção nisso, porque Jesus vem, ressuscita os irmãos, transforma os vivos, e dali nós seremos conduzidos a um lugar chamado Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, repita comigo, Tribunal de Cristo. De novo, Tribunal de Cristo. Para que Tribunal de Cristo, pastor? Para recebermos a nossa recompensa. Tudo o que você faz por amor, tudo o que é feito por amor tem pagamento. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, Deus não fica devendo nada para ninguém. Trabalhou para Ele, vai receber. Fez para Ele, vai receber. Prestou serviço para Ele, vai receber. Agora escuta aqui, porque o negócio é mais sério do que parece. Eu estou falando daquele que trabalhou para Ele, que prestou serviço para Ele. Porque aquele que cobra para pregar, meu irmão, já está recebendo a sua recompensa. Aquele que cobra para cantar já está recebendo a sua recompensa. Aquele que faz por dinheiro já está recebendo a sua recompensa. Aquele que faz cobrando já está recebendo a sua recompensa. Mas aquele que faz por amor à obra do Senhor, haverá galardão para você. Deus te recompensará. Deus não fica devendo nada para ninguém. Trabalhou no reino, na obra, vai receber. Foi para a cantina, queimou a barriga lá naquele fogão para fazer comida para alimentar pastor barrigudo. Ei, Deus vai te recompensar. Tem recompensa para você. Músicos, tem recompensa para vocês. Ministério de louvor, quando vocês vêm aqui às vezes sem garganta para cantar, e canta mesmo assim para adorar a Deus de coração, ei, tem recompensa para você. Ei, igreja, você que saiu lá da tua casa debaixo de chuva, amassando barro, e chegou até aqui às vezes enfermo, cansado, ei, tem recompensa de Deus para você. Todo trabalho feito por amor tem recompensa, tem pagamento.
Deus não é miserável, Deus não é mesquinho, Ele paga e paga bem. Ele paga e paga bem. Está trabalhando para Ele, faz com amor, porque vai receber. E disse a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor disse assim: olha, vai receber 100 vezes nessa vida, e no porvir, e no futuro, a salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Vai receber 100 vezes essa. Tem pagamento de Deus para você. Tem pagamento de Deus para você. Quem recebe? Quem recebe? Tem pagamento de Deus. Quando se faz por amor, tem pagamento. Sairemos do tribunal de Cristo. Deixa eu encerrar isso aqui. Sairemos do tribunal de Cristo e seremos levados para uma sala chamada sala do banquete. Meu Deus do céu. Alguns chamam de sala das bodas do Cordeiro. É a mesma coisa, é a mesma sala. Seremos levados para uma sala chamada sala do banquete. A Bíblia não diz, mas eu imagino, porque Jesus disse assim: olha, não comerei mais desse fruto da vide, até aquele dia em que o coma de novo convosco no reino de meu Pai. Eu imagino uma grande mesa preparada, esperando a igreja para cear com Ele mais uma vez lá na glória. Ah, meus irmãos, isso é tremendo. Isso é tremendo, isso é lindo, isso é maravilhoso. Seremos levados à mesa, à sala do banquete. Enquanto isto, agora observem, enquanto isto, a igreja está na glória, a igreja está no céu, a igreja está recebendo galardões, a igreja está na sala do banquete, está no casamento celestial, que é o casamento entre Cristo e a igreja. O Espírito Santo, que faz papel do pai da noiva nessa hora, conduz a noiva até o altar, para o casamento entre a noiva, que é a igreja, com Jesus Cristo na glória celestial. Irmãos, esse tempo, a Bíblia, por isso que a Bíblia é um livro tremendo, irmãos. A Bíblia é um livro tremendo. A igreja do Senhor Jesus será levada no céu. Ai, irmãos, é tanta coisa linda e coisa maravilhosa para contemplar no céu. E eu às vezes ouço pessoas dizer assim: quando eu chegar no céu, eu quero dar um abraço no apóstolo Paulo. Amém, beleza, tranquilo. Eu quero dar um abraço no apóstolo João, um apóstolo amor. Eu quero dar... Irmãos, quando chegar no céu, o sol da justiça é Jesus. Você vai olhar e o sol da justiça é Ele. Você vai olhar e você não vai nem pelo menos por alguns milhares e milhares de anos, você não vai nem lembrar de Paulo, Tiago, João, Mateus. Se você vai olhar, eu só quero é Ele que eu quero, é Ele que eu quero, é Ele que eu desejo, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Mas enquanto isso aqui na terra, a igreja estará no céu de glória. Enquanto isto aqui na terra, dar-se-á o que nós chamamos, que a Bíblia chama de a grande tribulação. Repita comigo: grande tribulação. A terra estará debaixo da tirania do anticristo. A terra, os que estiverem aqui na terra, a igreja na glória, a igreja no céu, já com corpo glorioso, já com corpo glorificado, igreja no céu, aqui na terra, os que estiverem aqui estarão sob o poder, sob o domínio do anticristo. O anticristo estará assentado no trono em Israel, como se fosse o Cristo, diz o apóstolo Paulo, como se ele fosse Deus, como se ele fosse o Cristo. 2 Tessalonicenses, se não me falha a memória, capítulo 2, versículo 4, diz o apóstolo Paulo assim: o qual se opõe e se levanta como tudo que se chama Deus, e desde agora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, se não me falha a memória esse verso. Serão 7 anos aqui na terra de grande tribulação. Grande tribulação. 7 anos dividido no meio dá 3 anos e meio, com 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo fará uma aliança com Israel. Aliança. Primeiros 3 anos e meio. Quando findar os primeiros 3 anos e meio, ele vai quebrar essa aliança com Israel. Ele vai desfazer essa aliança com Israel. E o anticristo vai começar a perseguir Israel com desejo de destruição. Preste atenção nisso. Desejo de destruição. O anticristo vai perseguir Israel, de maneira que os filhos de Israel vão fugir. Vão sair de Israel, vão fugir para os montes, vão fugir para as cavernas, vão se esconder para não serem totalmente destruídos, como
como a palavra de Deus diz, para não serem esmagados como se esmaga a uva no lagar. Os filhos de Israel vão correr para as montanhas, vão correr para as cavernas e vão se esconder. Quando os filhos de Israel estiverem sendo esmagados pelo anticristo, pelo poder do iníquo, diz o apóstolo Paulo, eles vão olhar para cima, eles vão olhar para o céu, e eles vão gritar por socorro. Gritar por socorro. Quando eles gritarem por socorro ao Senhor, quando eles disserem: socorre-nos, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, socorre-nos. Quando eles gritarem por socorro, sabe o que vai acontecer? Jesus imediatamente, final dos 7 anos, imediatamente, a igreja, porque a igreja agora não vai deixar mais o esposo, agora não é mais noiva, agora é esposo. A igreja, junto com Jesus, descerá nos ares. Lembra que eu falei para vocês que o corpo será adaptado para habitar céu e terra? Lembram? Corpo para habitar céu e terra? Pois é, a igreja agora vai descer com Jesus em glória, em glória, em glória. Você consegue visualizar isso? Você consegue visualizar isso? A igreja descerá com Jesus em glória. Os judeus clamarão por socorro: socorre-nos, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Jesus descerá com a igreja em glória. Diz a Bíblia que ele estará descendo. Quando ele estiver descendo com a igreja em glória, a palavra de Deus assim: todo olho verá nos 4 cantos da terra. Não me pergunta como isso vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Nos 4 cantos da terra, seja aqui no Brasil, seja no Japão, seja na China, seja aonde for, nos 4 cantos da terra, todo olho o verá, todo olho o contemplará, todo olho o enxergará. E a igreja, pastor, aonde estará? Junto com Jesus, descendo em glória. Lá vem Jesus, lá vem ele descendo em glória, descendo. Lá vem Jesus aparecendo sobre as nuvens. Aonde é que está o anticristo? Sentado no trono lá em Israel, reinando como se fosse Deus, tentando acabar com Israel, esmagando Israel como se esmaga a uva no lagar. Sabe o que Jesus vai fazer? Lá das nuvens, lá das altas nuvens, sabe o que Jesus vai fazer? Diz o apóstolo Paulo: ele vai soprar, e com o sopro da sua boca. Vocês estão pensando que o inimigo é páreo para Jesus? Às vezes a gente ouve pessoas falando, pastor Edson, como se Jesus e o anticristo, como se Jesus e o diabo, se eles estivessem em pé de igualdade, como se eles tivessem que travar uma guerra, correndo o risco de perder para o Satanás. Ei, pode ficar tranquilo, 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 não tem para o diabo nem para ninguém. Jesus, com o sopro da sua boca, esmagará o anticristo, sentado como se fosse Deus, com o sopro da sua boca. Agora observe, diz a Bíblia que ele vai esmagar, ele vai soprar, e o anticristo será destruído. Ele continuará descendo em glória, repita comigo. Ele continuará descendo em glória, glorioso, sobre o monte, na direção do Monte das Oliveiras. Na direção do Monte das Oliveiras, repita comigo: Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, de novo. Quando Israel olhar para ele descendo sobre o Monte das Oliveiras, descendo sobre o Monte das Oliveiras com as suas mãos estendidas, diz a Bíblia em Zacarias capítulo 14, que os filhos de Israel olharão para ele e perguntarão para ele: que feridas são estas em tuas mãos? Que marcas são estas em tuas mãos? O preço que Jesus pagou por você, igreja, não é coisa barata, não é coisa pouca. Jesus entregou a sua vida para morrer em nosso resgate. E Jesus responderá para eles na hora em que eles perguntarem: que feridas? Porque Jesus vem descendo em glória. Diz a Bíblia que todo olho o verá. Vem descendo em glória. As marcas estão nas suas mãos, nunca mais serão apagadas. As marcas em suas mãos. Os judeus, os irmãos de Jesus perguntarão: que marcas são essas em tuas mãos? Que feridas são essas em tuas mãos? Zacarias capítulo 14.
Que feridas são essas em tuas mãos? Agora me ouçam aqui. Vocês estão lembrados? Jesus responderá para eles: essas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Vocês estão lembrados do que eu pedi vocês para responder várias vezes? Sinédrio, estão lembrados do Sinédrio? Criado por Moisés, em Números capítulo 11, lembram do Sinédrio? Repita comigo, Sinédrio. Criado por Moisés, no capítulo 11 e versículo 16 do livro de Números. Pois bem, 70 anciãos de Israel, aqui eu vou encerrar, presta atenção. 70 anciãos de Israel, o Sinédrio era formado de 70 mais um. 70 anciãos com um comandante, um chefe, que no caso aqui era Moisés. Aqui foi criado o conselho de Israel, os juízes de Israel, os homens mais sábios de Israel estavam aqui, diante de Moisés. O Sinédrio foi criado aqui, os homens mais sábios. Pois bem, agora observe uma coisa, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, irmãos, ela é tremenda. A palavra de Deus é tremenda. Quando Jesus desceu a essa terra, nasceu de Maria, cresceu, foi levado ao madeiro. Quando Jesus, antes de ser levado ao madeiro, quando Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumentinho. Quem lembra disso também? Montado em um jumentinho, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Quando Jesus ia entrando em Jerusalém montado no jumentinho, as pessoas olhavam para ele e zombavam dele, jogavam palmas, jogavam flores, jogavam plantas em tom de zombariam e diziam assim: caia sobre nós o sangue desse inocente. Mas tudo isto em tom de zombaria, zombando de Jesus, escarnecendo do Messias, escarnecendo do Senhor, zombando do Senhor. É exatamente isto que muita gente está fazendo hoje, zombando dele. Mas a hora vai chegar, o tempo vai chegar, o momento vai chegar. Pois bem, eles gritavam para Jesus bem alto e diziam assim: caia sobre nós o sangue desse inocente. Pois bem, foi exatamente o que aconteceu, porque no ano 70 depois de Cristo, Cristo morreu, foi levado ao madeiro, morreu, ressuscitou, o tempo passou. No ano 70 depois dele, o general Tito sitiou Jerusalém, invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, inclusive o templo. E diz a Bíblia, diz a história e diz a Bíblia que não ficou pedra sobre pedra, porque Jesus havia dito: não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será destruído, tudo vai acontecer tintim por tintim. Pois bem, general Tito invade Jerusalém, destrói o templo, não fica pedra sobre pedra. Aqui no ano 70 depois de Cristo, o Sinédrio deixou de existir, foi abolido, acabou, porque os judeus agora foram levados cativos mais uma vez, presos, estão guardados, estão trancafiados, cada um para o seu lado, com medo. É o que a história nos registra. Com medo, não podia pregar, não podia viver, não tinha mais sinagoga, estavam totalmente dispersos. Então aqui acabou o Sinédrio. Mas eu quero te trazer à memória o que está em Isaías capítulo 1 e versículo 26, porque Deus disse para Isaías profetiza e diz assim: restituirei os vossos juízes. Eu quero te dizer, meus irmãos, essa profecia de restituir os juízes já se cumpriu, o Sinédrio foi novamente refeito. Irmãos, eu quero que vocês entendam isso aqui. O Sinédrio foi novamente refeito. Quando Jesus estiver descendo em glória, por que eu estou falando aqui do Sinédrio? Por que eu estou fazendo questão de mostrar para vocês tudo isso aqui com respeito ao Sinédrio? Porque quem levou Jesus para ser condenado na cruz não foram os romanos. Quem condenou Jesus, levou Jesus e disse assim: ele não é o Messias, ele não é o Machia, ele não é o Jesus, ele não é o Senhor. Quem disse essas palavras foram os Sinédrio, foram os anciãos de Israel, os cabeças de Israel. Eles tinham o poder de condenar e tinham o poder de absolver, eles tinham o poder de livrar, mas tinham o poder também de levar para a cruz. E foi exatamente o que eles fizeram.
fizeram, eles disseram assim: ele não é o Messias, ele não é o Machia. Nós lemos lá em Mateus capítulo 26, ele não é o Messias. Então eles deram a palavra final, Jesus foi levado à cruz. Agora passou-se o tempo, passou-se os anos, o sinédrio foi refeito, cumprido o que está em Isaías 1 e versículo 26, voltou a existir o sinédrio. Para que o sinédrio voltou a existir? Me explica isso, pastor Cláudio. Porque quando Jesus estiver descendo em glória com a igreja sobre o Monte das Oliveiras, os judeus vão olhar para ele e vai perguntar para ele: que feridas são estas em tuas mãos? E ele responderá: estas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus irmãos. Essas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus irmãos. Sabe o que vai acontecer? O sinédrio, os juízes, os 70 anciãos de Israel mais um, eles vão se curvar, eles vão se dobrar, eles vão ajoelhar, vai estender a mão para o céu, vai pedir misericórdia e vai dizer: na verdade pecamos contra o Senhor, porque Ele é na verdade o enviado de Deus, o Cristo vivo e ressurreto. Ah, meus irmãos, meus irmãos, Jesus vem descendo em glória sobre o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz assim, livro do Zacarias, capítulo 14, a Bíblia diz assim: Jesus vem descendo com a igreja. Repita comigo: com a igreja. Com a igreja. Quem vai estar lá? Quem vai? Quem vai? Vai ter adolescente lá? Vai. Vai ter criança lá? Vai. Vai ter obreiro lá? Vai. Vai ter irmã de ciclo de oração lá? Vai. Vai ter homens lá? Vai. Ei, a igreja descerá com ele em glória. Ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras, sobre o Monte das Oliveiras, sobre o Monte das Oliveiras, com a igreja em glória. Agora escuta aqui para eu encerrar. Escuta aqui para eu encerrar. Ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras. Vocês, quem já ouviu falar aqui no Mar Morto, diz amém. Vocês sabem que o Mar Morto não tem vida. É por isso que é chamado de Mar Morto. Por causa da quantidade de sal, a densidade de sal é muito grande. Não tem vida. A Bíblia diz assim: quando Jesus vier descendo em glória com a igreja, os seus pezinhos santos vai tocar no topo do Monte das Oliveiras. Os seus pezinhos santos vão tocar no topo do Monte das Oliveiras. Quando os pés de Jesus tocar sobre o Monte das Oliveiras, diz a Bíblia, o Monte das Oliveiras vai rachar de alto a baixo. Porque é assim que acontece quando ele chega. Ninguém fica em pé diante dele. Dele tem glória, dele tem poder, dele tem unção, dele tem graça, dele tem. É assim que acontecia quando Moisés subia ao Monte Sinai e Deus descia na nuvem, a nuvem o cobria, o monte ficava igual gelatina, balançando para lá e para cá, porque dele tem glória. Quando Jesus descer sobre o Monte das Oliveiras, diz a Bíblia, o monte vai rachar de alto a baixo. Ele vai abrir de alto a baixo. Ele vai abrir um lado e vai abrir para o outro. Diz a Bíblia que quando o monte abrir de alto a baixo, vai brotar do pé do monte um rio, vai brotar água do pé do monte, vai brotar um rio do pé do monte. Ei, eu quero te dizer nesta noite que este rio, o simbolismo deste rio está aqui nesta noite, porque o salmista disse: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela e não será abalada. Este rio representa a unção do Espírito Santo. Onde esse rio passa, pastor Edson, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Onde este rio passa tem graça, onde este rio passa tem alegria, onde este rio passa. Agora ouça para eu encerrar. Vai nascer um rio do pé do Monte das Oliveiras. Isso vai acontecer daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouquinho vai nascer um rio do pé do Monte das Oliveiras, quando o pezinho de Jesus tocar no topo do monte.
A Bíblia diz: esse rio se transformará em 2 braços. Um braço desse rio vai correr em direção ao Mar Morto. Ei, escuta aqui uma coisa. Esse rio simboliza o Espírito Santo de Deus. Esse rio, ele vai caminhando, vai correndo. Quando ele chegar aonde está o Mar Morto, que as águas desse rio tocar nas águas do Mar Morto, sabe o que vai acontecer? Na mesma hora vai brotar vida marinha. Os peixinhos vão aparecer e você vai ver os peixinhos pulando para lá e para cá. Por quê, pastor? Porque aonde esse rio passa tem que ter vida. Por onde esse rio passa tem vida. Onde esse rio passa tem vida. Onde esse rio... Deixa eu ver onde está passando esse rio. Deixa eu ver. Tem vida aí. Por onde esse rio passa tem vida. Esse rio não é um rio qualquer. Esse rio é o Espírito Santo de Deus. Vida vai brotar. Vida vai brotar. Vida vai brotar. Onde estiver morto, que receba vida. Receba vida. Eu recebo de Deus autoridade para ministrar. Receba a vida de Deus agora. Em nome de Jesus. Repita comigo: Jesus vai voltar. De novo, Jesus vai voltar. Agora, se você pode, fala para quem está do teu lado, para não esquecer mesmo. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar, igreja. Disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Agora digo isto, irmão, que
carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele vai voltar, 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 ele vai voltar. Deixa eu lembrar aqui dos anos 80 e 90. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Vocês falaram um para o outro aqui dentro. Agora vocês vão falar lá fora, para quem você conhece, para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para os teus netos, para os teus amigos, para os teus colegas de trabalho, lá na faculdade, lá no colégio, lá onde você trabalha. Você vai dizer para eles bem alto: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Tem alguém desviado aqui que quer voltar agora para Jesus? Levanta agora a tua mão, eu quero orar por você. Tem uma vida que ainda não aceitou Jesus, quer voltar, quer aceitar Jesus agora? Eu quero orar por tua vida. Se tem, levanta agora a tua mão. Eu não conheço todo mundo, então eu não sei. Então eu estou perguntando geral. Tem uma vida que quer aceitar Jesus agora? Tem uma vida agora, em nome de Jesus. Eu repreendo todas as setas do diabo, eu repreendo agora todas as armadilhas do Satanás, em nome de Jesus, que caia por terra. Se há, levanta agora a tua mão, eu quero orar por você. Tem uma vida, tem uma pessoa, tem, não,